E vamos de fofoca, porque pelo que parece, o Luva de Pedreiro, que ficou famoso na internet aí, né, com aquele meme, o Receba, né, que ele sempre gritava pra câmera, perdeu aí um processo contra o ex-empresário dele, vai ter que pagar, parece aí, 5 milhões, 6 milhões. Vamos entender toda essa fofoca a partir de agora. Primeiro, a gente vai ver esse TikTok lá do Sérgio Murilo, lá do TikTok, e sempre resume as fofocas que estão rolando aí, né, na internet. Vamos ver. Luva de Pedreiro perdeu o processo contra o ex-empresário dele e vai ter que pagar uma multa de mais de 5 milhões de reais. Pra quem não acompanhou, o Luva de Pedreiro estava em um processo contra o ex-empresário dele, o Alan Jesus. Ele queria romper o contrato com ele sem precisar pagar multa. Ele alegava que ele era analfabeto quando assinou o contrato. Por conta disso, ele não tinha capacidade técnica nem instrução suficiente para compreender o conteúdo do contrato que ele estava assinando. A defesa do Luva de Gente, mas aí ele não podia ter levado pra alguém pra ler, porque, né, se ele não conseguia ler, a família dele também levasse pra alguém que podia ler, né? Pra não ir assinando assim, sem ler, né? É um perigo assinar contrato sem ler. Luva de Pedreiro dizia que o contrato impôs obrigações desproporcionais e que não houve um repasse financeiro a favor do Luva de Pedreiro durante o vínculo deles. E finalmente saiu a decisão e o Luva de Pedreiro perdeu. O juiz determinou que ele era realmente humilde quando assinou o contrato, mas não analfabeto. O juiz explicou também que, apesar do Luva de Pedreiro dizer que não tinha instrução, não tinha conhecimento do conteúdo do contrato, ele na verdade tinha uma equipe jurídica e os advogados dele acompanharam o contrato e não se opuseram a nada. O juiz determinou também que o ex-empresário dele foi fundamental para a projeção dele, porque depois que ele passou a ser agenciado pelo Alan, ele passou de 285 mil seguidores para 17 milhões. Nossa! 17 milhões de seguidores é muita gente, hein? É óbvio que existem nichos e nichos e nichos e nichos. Por exemplo, ele mesmo com 17 milhões, não sei quantos milhões ele deve estar agora, muita gente nem conhece o Luva de Pedreiro, né? A internet é muito nicho, né, gente? Tem gente com milhões de seguidores e muita gente não conhece essa pessoa. É normal. Ele ter perdido, ele vai ter que pagar a multa pela rescisão do contrato. Ele vai ter que reembolsar o Alan por todos os valores comprovadamente investidos na carreira dele. E além disso, ele vai ter que indenizar o Alan e a empresa do Alan pelos danos causados à imagem deles. No total, vai dar mais de 5,5 milhões de reais. Depois desse resultado, o Luva de Pedreiro fez uma postagem sobre esse assunto. Ele fala para as pessoas não assinarem nada sem ler, porque as pessoas poderiam estar assinando um contrato com uma multa de 5 milhões de reais. Em outro comentário, ele disse que estudou até o 8º ano e que o pai dele, que é pior que ele em relação a isso, não tinha capacidade de compreender o contrato. E de acordo com ele, só os dois estavam na sala quando ele assinou o contrato. Mas enfim, o que vocês acharam? Acharam justo? Acompanharam esse caso? Acompanham o Luva de Pedreiro? Deixa nos comentários. E esse caso, né, já vem se prolongando, assim, há uns bons anos, né? Eu acho que, tipo assim, mesmo com essa decisão aí da justiça do Luva de Pedreiro ter que indenizar o ex-empresário dele, eu acho que não vai parar por aí. Pra quem não conhece o Luva de Pedreiro, ele fazia esse tipo de vídeo na internet. Eu não sei se ele faz ainda, mas ele sempre tava num campinho aí, né? Assim, bem humilde, né? E sempre aí chutando, tentando fazer gol, defendendo. E ele gritava receba pra câmera, olha só. É o cara da Luva de Pedreiro, imparável, incansável. Receba, caralho! Receba, que é o cara da Luva de Pedreiro, o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Receba! Sim! Aqui é do Brasil, uai. Sempre, se ligue, viu? Tenha fé em Deus, parceiro. E ele fazendo esses vídeos, ele ganhou muitos milhões de reais aí, né? Foi caindo assim muito dinheiro na conta dele. E como a gente viu, né, naquele vídeo do Sérgio, ele falou sobre esses tweets aí que o Luva de Pedreiro escreveu. Mas aí eu fico pensando, se ele falou que é analfabeto, como ele escreveu esses tweets? Não entendi, mas tudo bem. Ó lá. Uma dica, não assine nada antes de ler. Você pode estar assinando um contrato com uma multa unilateral de 5 milhões. E aí muita gente começou a comentar, né, nesse post dele. Por exemplo, o JP Zuri. Educação é o básico do básico. Por isso que você deveria ter investido na sua educação antes de mais nada. Não tem nada mais feio que ser uma pessoa ignorante. Mesmo tendo dinheiro, não fica bonito. E ele respondeu: me arrependo até hoje. Graças a Deus tenho a condição de proporcionar isso pro meu filho. E isso já vale muito pra mim. E aí, até o Cristiano Ronaldo foi lá, ou pelo menos a equipe do Cristiano Ronaldo, foi nesse post dele dizer o seguinte, ó. Pô, irmão, tu assinou um contrato milionário. O normal é ler mesmo. E ele respondeu, eu fiz até o 8º ano do fundamental.
Tu quer mesmo que eu ou meu pai, que é pior que eu, os únicos na sala no momento da assinatura, entenda alguma coisa de um contrato com um monte de cláusula? Mas aí era levar pra alguém que sabia ler, né? Pra tentar, pelo menos, identificar algumas coisas. É óbvio que a pessoa não iria entender todo o juridiquês, né? Todas as regras, as cláusulas ali, tudo que tá por trás, né? Das palavrinhas do direito. Mas, pelo menos, ia entender ali o básico desse contrato, né? Perceber que ia ter uma multa ali milionária, né? Era assim o básico. E aí, após ele perder, né, na justiça e ter que indenizar esse ex-empresário dele, ele teve uma brilhante ideia. Ele vai leiloar um boneco dele pra conseguir aí esses 5, 6 milhões e pagar esse ex-empresário dele. E ele até gravou um vídeo falando sobre isso. O próprio Luva de Pedreiro, vamos ver. Ei, tropa, eu achei uma solução pra resolver meu problema. Tropa, pra a vaquinha do cara da Luva de Pedreiro. Vocês querem saber o que é que eu vou botar pra sortear? Pra nós conseguir essa grana? Sabe o que? Posso dizer? O boneco do cara da Luva de Pedreiro. Gente, ele quer leiloar o boneco dele pra conseguir milhões de reais. Você acha que ele vai conseguir, gente? Que aí vai ser lance, né? Leilão é lance, não é tipo uma vaquinha pra arrecadar um tanto de dinheiro. Será que alguém vai conseguir? Vai ter a coragem também de dar 1 milhão nesse boneco? Ou, sei lá, 100 mil, 50 mil? Porque se você fazer uma rápida pesquisa na internet, você vai achar aí, ó, o boneco dele por R$21 no Mercado Livre, 20 na Shopee. Esse aqui tá caro, né? A inflação babado, ó, R$147 no Mercado Livre, mais 19, 42 na Amazon. Gente, quem vai dar, sei lá, R$1.000 num boneco desse? Só se tiver, tipo, uma assinatura dele, algo do tipo, né? Pra dar uma valorizada aí nesse boneco. Receba. Tá ligado? Fudeu, pai. Fudeu, agora fudeu, pai. E o melhor de tudo é ele super feliz, né? Como se essa ideia fosse, assim, a mais genial do mundo. E aí, chefe? Só de boa, cara? Firmeza? Caralho, mano. Inclusive, o Luva de Pedreiro também pediu pro Gaules, que é um streamer super famoso, né, na Twitch, bomba também no YouTube, pra divulgar o boneco dele pra ele conseguir esses milhões aí, ó. Agora vai. Ô, deixa. Ô, o boneco, ô, boneco. Manda aí pra nós. Manda aí. Joy. Vem, receba, Livinha. Ó o boneco aqui, ó. Ó o boneco aqui, ó. Tamo com o boneco. Quê? É pro 5 milhões? É pra ajudar. Ah, é pra aí, ajudar. ó. Quem puder ajudar o Luva aí, ó. 5 milhões o boneco aí, ó. Receba. E ele fala, ó. Olha lá, ele fala, receba. Mas eu fico pensando assim, é uma dívida dele. E aí ele quer que as pessoas paguem essa dívida. Ele tá tentando arrecadar esse dinheiro aí para as pessoas pagarem essa dívida para ele. Não entendi muito bem. E o Alan Jesus, que é esse empresário, é esse ex-empresário, né, do Luva de Pedreiro, também se manifestou, até postou aí, ó, a matéria, né, que divulga aí toda essa notícia. Após 3 anos, Luva de Pedreiro perde o processo e terá que pagar cerca de 6 milhões a ex-empresário. O influenciador ainda foi condenado a ressarcir a Alan Jesus por danos morais. E ele postou o seguinte, ó. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes sociais a narrativa e o roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou. Meu Deus vê tudo, agora receba. Colocou aqui, ó, um emoji de falcão. Guarda essa informação aí. Em outro post, o Alan disse o seguinte, ó. É inacreditável que estou presenciando. Perdeu o processo por total ausência de provas que sustentassem suas alegações infundadas. O próprio juiz reconheceu que ele contou com assessoria jurídica própria e ficou provado
que não houve qualquer vício ou irregularidade na nossa atuação. Agora, tenta fazer graça para amenizar o retumbante fracasso jurídico e preservar sua imagem. Pois bem, agora sou eu quem recebe. Muita gente apoiando o Alan de Jesus também aqui na página do Instagram dele. E eu tinha falado pra você guardar a informação lá, né, sobre o emoji de Falcão. Porque desde 2022 ou 2023 mais ou menos, o Falcão, que é ex-jogador, né, de futsal da seleção brasileira, jogou em vários times aí de futsal pelo Brasil, virou o empresário do Luva de Pedreiro. E aí, esse Falcão lá no post do Alan Jesus, segundo o Falcão, seria supostamente aí uma indireta para ele. E ele, claro, o Falcão, veio a público também falar aí, né, sobre essa derrota do Luva de Pedreiro na justiça pro ex-empresário dele. Vamos ver o que ele disse. Fala pessoal, bom, tirei um tempinho de férias aí, acabei ficando um pouquinho longe das redes sociais, cheguei na Colômbia, tenho 4 eventos aqui e centenas de mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp, falando disso aqui, né? Primeiro, vamos aos fatos, né, gente? Vocês querem me irritar. Primeiro, mostrando valores que ele sabe que não é, para se autoafirmar, para ter uma comoção maior, que ele tem razão, que não tem razão, mas vale lembrar alguns fatos e verdades, né, gente? Então, o valor real que ele não contou, que para ele não era interessante, é esse aqui. É esse aqui. Esse é o valor real que ele diz que ganhou na justiça. Mas a matemática é simples, gente. Ó, tá escrito ali, ó, Justiça do Rio decide que Luva de Pedreiro deve pagar 3,2 milhões ao ex-empresário e não 5, 6 milhões, como tava lá na outra matéria, né? Mas a gente não vai saber desse valor real aí, quem tem razão ou não, né? O Luva, quando sai, ele tem 7 mil na conta e 3 anos depois ele tem que pagar 3 milhões e 250. Mas o Luva tem 3 milhões e 250 para pagar. Se você não tivesse fechado o menino em casa, não tivesse colocado o pai e a mãe trancado no Rio de Janeiro por muito tempo, se você não tivesse exigido que o menino falasse de você o tempo todo, para falar que estava tudo bem, para falar nos podcasts de você, se você tivesse deixado o menino viver, sair de casa, escutar a música que ele quisesse, esse valor para você em 3 anos teria 10 vezes mais no mínimo. E você sabe disso, 5 vezes mais no mínimo. E você sabe disso. Então você ganhou aonde? E o mais legal é que olhando os comentários no seu Instagram, a galera não esqueceu. A galera não esqueceu. Nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal. Não vamos esquecer que é real. O menino ganhou 10 mil reais no Luciano Huck e você pegou 5. Não vamos esquecer que é real. O menino ganhou uma placa no YouTube e você pôs o nome da sua empresa. Não vamos esquecer, quem não viu a série do Luva... Parece que teve isso mesmo, né? Quando o Luva de Pedreiro ganhou a placa lá, né? De 100 mil, 1 milhão, não sei. Tava lá o nome da empresa do ex-empresário dele, em vez do nome Luva de Pedreiro ou algo do tipo. Gente, assiste, acho que agora tá liberado, os relatos do pai e da mãe. Porque como muita gente não viu, não repercutiu tanto. Mas eu tenho todo o material que foi pro ar e que não foi pro ar. Eu tenho todo esse material. Então a culpa é sua. Então quando você dilui esses 3 anos dando que ganhou, você só perdeu, meu irmão. Ele ganhou, ele tá livre, ele tá feliz, ele tá vivendo, ele faz o que ele quer, ele faz como ele quer. Agora, você perdeu, então esse negócio que você ganhou, você sabe aí dentro que você perdeu. Você sabe que em 3 anos você fazendo as coisas certas, mesmo com aquele contrato absurdo que você deu, era muito mais. Então não esquece, a galera não esqueceu. Se você quiser, eu pego todo o material que eu coloquei há 3 anos atrás, mas não quero. Só tô me defendendo porque... amigos próximos a você e pessoas próximas a você que você acha que são seus amigos, me falaram que aquele falcãozinho que você colocou no final do texto, embora você saiba que eu não tenho nada a ver com isso, foi indiretinha pra mim. Então, oh my God! se você quiser, eu pego tudo e ainda mostro. E também quando o Luva teve algum problema em rede social com o goleiro do Luva, na hora você ligou pra ele. E eu tenho aqui, vou deixar bem pequenininho aqui, eu tenho muita coisa que eu deixei quieto porque você me deixou quieto. Tô nem aí pra você. Faça bom proveito, cara. Mas deixa o menino quieto. Não se vanglorie achando que você é o santo, que não é. Todo mundo lembra quando você gaguejou na TV? Quando você foi na TV foi um fiasco. Você olhava pro seu advogado e não sabia o que falar. Você só se complicou. Tudo o que foi dito eram fatos. E tudo que você tenta comprovar não é real. Simples assim. Olha aqui.
Então, quando você dá a entender, por exemplo, o Léo Dias, quando postou várias coisas, talvez uma ou outra, ele falou coisa que você conseguiu se defender, não de tudo, você fixou lá como se você tivesse razão de tudo. Você não engana, cara. Você não engana. Muita gente você não engana. Então, fixei aqui que o Léo Dias pediu desculpa pra mim. Só que essa desculpa é de uma coisa ou outra, não de tudo. E você sabe disso. Então, calma, segura, dá uma segurada, aproveita que você conseguiu alguma coisa, que o seu foco sempre foi esse, o dinheiro. Se você tivesse pensado no menino, na família, talvez você teria resultados melhores. Então, o que você queria, você conseguiu. Parabéns! Só que é muito legal ver que o Luva tá muito bem, tá bom? Abraço. Gente, que treta, hein? Que treta. Eu acho que essa treta vai durar ainda muitos anos, viu? Ficar esse disse-me-disse, indireta daqui, indireta dali, guerrinha de ego, quem tá se dando melhor. Eu acho que vai acabar rolando. E você, tava sabendo aí dessa treta toda do Luva de Pedreiro tendo que pagar milhões aí pro ex-empresário dele? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gosta de saber tudo que tá rolando, das fofocas do momento, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal pra você não perder quando rolar vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.